Fala Santista, esse é o canal Mundo do Santos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre todas as saídas de jogadores do Santos nessa janela de transferências. O Santos que ganhou mais de 100 milhões de reais em transferências de jogadores. Nós vamos falar sobre todas elas, fazer uma análise da saída desses jogadores e qual é o impacto que eles causam no elenco, se esses jogadores farão falta ou não. Desde já, eu peço que você deixe nos comentários a sua opinião sobre cada um dos nomes que nós vamos falar aqui ao longo desse vídeo, tá bom? Bem, vamos começar falando aqui sobre a saída mais polêmica, ou uma das saídas mais polêmicas durante essa janela de transferências. Vamos falar sobre a saída de Jefferson Soteldo, o Santos que vendeu o jogador ao Fluminense por quase 5 milhões de dólares. Foi uma saída meio conturbada, o Soteldo fez uma força para sair do Santos, né? E muito por conta disso, ele foi muito criticado pela torcida na saída dele, e também, justamente nesse último jogo do Santos contra o Fluminense, foi bastante xingado pela torcida na Vila Belmiro. Eu estive presente e pude presenciar ali todo o carinho da torcida para com o Soteldo. É um jogador que no Santos teve uma boa passagem em 2019, mas nesse ano não estava bem, né? O Soteldo que é um jogador que fez poucos gols na sua carreira, é um jogador pouco decisivo e que cisca muito. É um cara que ele sempre foi muito ciscador. Até cria algumas boas jogadas, mas não é um jogador decisivo. Por isso eu vejo como a saída do Soteldo uma saída positiva. Com perdão até da expressão, mas diziam que ele era uma laranja podre, né, no elenco. É um cara que é difícil de lidar no dia a dia. Então a saída de Soteldo foi uma das principais saídas ao longo dessa janela. Eu quero saber de você, se você foi a favor da saída do Soteldo. O Santos conseguiu arrecadar um bom valor aí, com um jogador de pouco mais de 28 anos, né? Completou agora no meio deste ano. Bem, outro jogador que deixou o Santos nos últimos dias e nessa janela de transferências foi o arqueiro João Paulo. O João Paulo foi emprestado ao Bahia, empréstimo de 1 ano. O João Paulo, diferentemente do Soteldo, né? Foi um cara que, pelo menos, sempre, quando ele falou sobre o Santos, sempre mostrou muito respeito. E diferentemente da saída do Soteldo, que foi comemorada, muitos que defendiam, inclusive, a própria saída do João Paulo, falaram muito bem dele. Muitos torcedores elogiaram por ele ser um jogador sempre comprometido com o clube. Então, João Paulo, eu acredito também que foi uma boa saída, muito boa principalmente para ele. É um cara que não estava tendo tantas oportunidades no Santos, ele estava sempre ali sendo a sombra do Brazão, mas com a evolução do Gabriel Brazão, ficaria difícil o João Paulo ter oportunidades como titular no Peixe. No Bahia, há uma crise ali de goleiros, então ele pode ter oportunidades na sua carreira, entendo também como uma boa saída a do João Paulo. Então, por enquanto, duas saídas boas, né? Soteldo e João Paulo. Outro jogador que deixou o Santos ainda nessa janela foi o lateral direito Aderlan. O Aderlan, que é um jogador já veterano, no ano passado teve uma lesão grave no joelho e depois disso não conseguiu atuar com a camisa do Santos. Atuou poucas vezes, mas sem conseguir ter um bom desempenho. Muito por conta disso, o Santos não fez nenhuma força para manter o jogador, que foi emprestado para o Sport até o final deste ano. Após o término aí do empréstimo, ele fica sem contrato com o Santos, então é como se ele já tivesse assinado uma rescisão com o Peixe, porém, o mais provável é que ele encerre a carreira logo no final deste ano, no final do Campeonato Brasileiro. Lateral direito, também vejo como uma boa saída, uma saída positiva a do Aderlan. Outro lateral que deixou o Peixe ao longo também desta janela foi o Kevson, e teve o mesmo destino do Aderlan. Ele também foi para o Sport, o clube que é o lanterna do Campeonato Brasileiro neste momento. O empréstimo também será até o fim deste ano. O Santos que ainda tem um contrato longo com o jogador, se não me engano, até 2028. Então, o Santos fez o empréstimo do lateral esquerdo, que tem atuado, principalmente nas últimas partidas aí no Sport, como titular, o Kevson, tá bom? Um outro lateral, eu duvido que você ia lembrar desse camarada, hein? Olha, quando eu puxei aqui a saída dos jogadores do Santos, eu nem lembrava dele. O Léo Godoy, lateral direito, argentino. O Santos também se desfez deste jogador. Ele que estava emprestado pelo Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense conseguiu concluir a venda ao Independiente da Argentina. Então, concluindo essa venda, solicitou a devolução do jogador ao Santos, o Santos devolveu e logo ele se transferiu para o Independiente da Argentina. Lateral direito, outro ruim, outro bagre que o Santos se desfez nos últimos dias, ou melhor, nessa janela, né, nos últimos tempos. Jogador muito ruim,
fraquíssimo, não tinha condição alguma de atuar com a camisa do Peixe. Agora, uma saída que alguns gostaram, outros não, é a do volante Diego Pituca. O Pituquinha foi transferido para o Vevaren Nagasaki, do Japão. Ele rescindiu o contrato com o Santos, também outro jogador que é declaradamente santista, outro jogador que sempre mostrou muito respeito com a camisa do Santos, é um cara que muitos também na torcida agradeceram pelos trabalhos e pelos serviços prestados ao Peixe, né, na saída do jogador, mas o Pituca não estava em um bom momento, né? Desde a Série B do ano passado ele não vinha tendo boas atuações. Ao longo desse ano ele também não foi bem, e principalmente na partida contra o Mirassol, acredito que foi uma das piores partidas do Pituca com a camisa do Santos, e ali ficou meio que claro que ele já não tinha mais condições de atuar com a camisa do Peixe. Então vejo também como mais uma excelente saída a saída do Pituca, ele que tinha um salário alto no elenco, então até mesmo trouxe um alívio para a folha salarial do clube. Pituca, que se transferiu para o Vevaren Nagasaki. Você gostou da saída do Pituca ou você também era um daqueles que contava com o Pituca no elenco do Santos? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Agora, uma saída bem polêmica, hein? Essa saída, olha, eu não aprovo. Luca Meireles, centroavante do Peixe, que de apenas 18 anos se transferiu para o Shakhtar Donetsk. E o mais absurdo dessa transferência é o valor de 10 milhões de euros pelo jogador. À época havia se comentado ali no valor de 12 milhões de euros. Porém, para que o Santos chegue neste valor, para que de fato o Santos consiga conquistar aí 12 milhões nessa transferência, há a possibilidade ali, ou há a necessidade, melhor dizendo, de algumas metas serem alcançadas para que o Santos receba 2 milhões de euros em bônus. Dizem que são metas simples de serem concluídas, mas ainda assim o Santos tem apenas neste momento garantido 10 milhões de euros. Então não é uma quantia alta por um jogador de 18 anos, um jogador promissor, um jogador que era artilheiro nas categorias de base do Santos e tinha tudo para, com as oportunidades que ele fosse ganhando, ele conquistar aí a vaga de titular na equipe. Eu acho ele, por exemplo, com mais potencial do que o Lautaro Dias, que acabou de ser contratado. Então, essa saída eu não fui a favor. Olha, saída horrorosa, na minha opinião, do Luca Meireles. O Alexandre Matos deu entrevista no dia de hoje falando que foi uma necessidade, o Santos precisava concluir essa venda. Não sou a favor ainda assim, porque eu vejo que o Santos poderia se desfazer de outros atletas. Você gosta do Luca Meireles? Gostou da saída desse jogador? Ou você preferia que ele ficasse para ter oportunidades? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Agora, mais um jogador que eu nem lembrava que tinha saído do Santos, só lembrei porque vi na pesquisa que fiz ali dos jogadores que saíram nesta janela. Foi o Gabriel Veron, o Santos que finalizou o empréstimo deste jogador com o Porto, né, o Porto de Portugal, e aí, com isso, ele se transferiu do Peixe para o Juventude. Neste momento ele vem atuando, inclusive, na grande maioria das vezes, como titular da equipe de Caxias do Sul. Então, Gabriel Veron, outro jogador também, e outra boa saída, na minha visão, do elenco do Peixe. Agora, um jogador também que teve uma saída surpresa, e até vejo também como uma saída meio polêmica, porque alguns foram a favor, outros foram contra a saída desse atleta, é o David Washington. David Washington, também centroavante, de 20 anos de idade, centroavante jovem, que teve algumas oportunidades como titular, teve oportunidades também ao sair do banco de reservas, inclusive contra o Fluminense ele fez uma partida ruim, na minha visão, entrou mal no jogo, parece que ele não tem porte físico para suportar ali as pancadas dos zagueiros dos times adversários, parece que ele não conseguiu evoluir, justamente porque ele saiu muito cedo do Santos, né? Foi para a Europa, e lá o futebol é um pouco diferente, então talvez isso tenha atrapalhado a adaptação do menino. E muito por conta disso, nas oportunidades que ele teve no Santos, ele não conseguiu aproveitar. O Chelsea, vendo que ele não estava sendo aproveitado e com a lesão de um centroavante do seu elenco, solicitou a devolução do atacante, né, do jovem menino da Vila, e hoje ele já não faz mais parte do elenco do Peixe. Olha, eu entendo como uma boa saída pelo salário alto do David. São 800 mil reais por mês, então foi uma saída que trouxe também um grande alívio nos cofres do Peixe. Mas eu entendo que era mais uma opção, por mais que não vinha bem, era uma opção que o Santos tinha para centroavante. Neste momento só sobrou o Tiquinho Soares e o Lautaro Dias, que acabou de chegar. Então eu vejo como uma saída boa por um lado, mas ruim por outro, ruim, porque o Santos não terá mais jogadores um pouco mais velozes ali para a posição de centroavante. Quero saber de você a sua opinião, se você foi a favor aí da saída de David Washington, o centroavante que retorna ao Chelsea da Inglaterra. Bem,
Agora nós vamos falar a respeito de negociações que ainda estão rolando para a rescisão de contrato, tá? Não foram ainda todas as saídas concluídas nessa janela de transferências. Temos duas saídas possíveis ainda no Santos. Uma é a do zagueiro Gil, ele que negocia com o Peixe a rescisão do seu contrato para a sua aposentadoria. Provavelmente ele não vai mais jogar futebol, deve encerrar a sua carreira a partir dessa rescisão. Então Gil ainda está em negociação, não foi confirmada pelo Santos, mas ele já não treina mais, não tem treinado nos últimos dias, o zagueiro Gil. E outro jogador que ainda pode sair do Peixe é o lateral direito Rainer. O Santos, que logo após uma postagem dele, zombando do Santos na derrota contra o Vasco por goleada, o Rainer, o Santos estudou ali, né, algumas possibilidades com o jurídico para liberar o Rainer ou rescindir o contrato com ele de forma unilateral. O problema é que o Santos tem medo e receio de isso gerar mais à frente uma judicialização dessa situação, né, dessa saída. Então, muito por conta disso, o Santos ainda não concretizou a rescisão com o lateral direito, mas é de interesse do Peixe que esse contrato seja rescindido e que ele saia do Santos de forma definitiva. Vamos falar agora sobre as saídas frustradas. Jogadores que foram negociados, ou melhor, que negociaram a sua saída do Santos, mas que essas saídas não foram de fato concretizadas. O Gabriel Brazão teve a sua saída frustrada do Santos, uma ótima notícia para o Peixe, né? Ele que é um dos principais jogadores do elenco do Santos. Ele teve duas propostas, uma do Torino da Itália, de cerca de 10 milhões de euros, e uma também do Flamengo, uma proposta um pouco maior do Flamengo, para levar o jogador, para levar o goleiro do Peixe. O Santos que não aceitou nenhuma das duas propostas, o Santos que espera pelo menos 18 milhões de euros para negociar o arqueiro, um grande jogador do Santos, na minha opinião, um dos principais, se não o principal jogador deste primeiro turno, né, e desse momento no Campeonato Brasileiro do Santos, tá bom? Outro jogador que teve a sua saída frustrada foi o Souza. Recentemente, o Santos recebeu uma proposta de um clube da Europa pelo lateral esquerdo e o Santos não aprovou aí a negociação. A negociação girou em torno ali de 8 milhões de euros, entre 8 a 10 milhões de euros nesta proposta, porém o Santos não aceitou. Inclusive disse à equipe aí de que o Santos gostaria de, ou melhor, abriria conversas a partir de 15 milhões de euros pelo lateral esquerdo Menino da Vila. Que bom que o Santos não aceitou essa proposta também, né? O Souza tem tudo para ser um lateral esquerdo de seleção brasileira. Se o Santos tiver paciência, mais à frente ele vai se valorizar e muito, e o Santos pode fazer uma venda muito maior do que essa de 15 milhões, de 8 milhões, seja qual for, eu acredito que o Santos consegue pelo menos 20 milhões de euros nesse jogador. E outro jogador que teve a sua saída frustrada, esse que foi criada uma grande expectativa na saída dele, e ele não saiu do Santos, foi o lateral direito, o JP Sherman. O Santos que recusou uma proposta do Bragantino por este jogador, de cerca de 2 milhões de dólares, recusou também uma proposta de um clube de Portugal, né, uma equipe grande ali de Portugal, também próxima de 2 milhões, só que de euros. O Santos recusou essas propostas porque esperava algo a mais, né? O Santos esperava uma proposta maior pelo lateral direito. Ele que tem várias passagens por seleções de base e o Santos, sabendo disso, o Santos espera uma proposta muito maior por este lateral direito. O problema é que ele não vem tendo oportunidades, né? Na minha visão, ele é melhor do que o Igor Vinícius, ele é melhor do que o Mike. Por que eu digo isso? É um lateral direito jovem. Se o Santos der oportunidade para ele, se o Vojvoda, por exemplo, pegar agora para lapidar o menino, orientar o menino nas situações defensivas, que é o grande problema dele, ele pode se tornar um grande jogador. Então, na minha visão, se é para você apostar, por exemplo, no Igor Vinícius, por que não aposta no menino que é do Santos? Pode trazer um retorno financeiro muito em breve e pode trazer um retorno técnico também. Ele já mostrou isso no Santos, que ele tem habilidade. Lembra no Paulistão do ano passado? Enquanto o Santos estava ali com problemas na lateral direita, ele entrou e tomou posição, jogou a final do Campeonato Paulista, jogou muito bem, o jogo da Vila Belmiro, o jogo até mesmo do Allianz Parque. Então, é um menino bom de bola, só que precisa ser lapidado. Então, eu espero que o Santos não venha rifar esse menino por um valor irrisório, como foi proposto aí por outras equipes, né, tanto o Bragantino como também as equipes de Portugal. E para a gente poder encerrar, eu acho que essa foi a principal saída e a mais comemorada pela torcida santista, sem dúvida alguma, que foi a do técnico Kleber Xavier, né? Essa, na minha opinião, foi a principal saída de pessoas aí do elenco, né, sejam jogadores, treinadores, etc., porque, na minha visão, o Kleber Xavier era o principal problema do Santos
na altura do campeonato, principalmente após aí a derrota para o Vasco, né? Aquela derrota humilhante. Ainda bem que aquilo aconteceu. Por quê? Porque se não fosse isso, ele não teria saído do Santos. Você pode ter certeza que ele teria permanecido, infelizmente. Então, Kleber Xavier, na minha visão, foi a principal saída do Santos, foi a melhor notícia do Santos nos últimos tempos aí, a saída deste treinador, ou do estagiário, né? Como muito bem a gente falava por aqui. E, como foi dito, né, o Alexandre Matos disse que o Santos arrecadou pouco mais de 100 milhões de reais nessa janela. Foram arrecadados aí pelo Peixe 106 milhões de reais na janela de transferências de meio de ano. Olha, foram vários os jogadores que saíram do Santos, hein? Quantos atletas saíram do Peixe nessa janela? Eu nem lembrava de alguns, mas esse vídeo foi bom para a gente recordar de tudo isso. E agora eu quero saber de você a sua opinião sobre esses jogadores. Você foi a favor da saída de todos eles? Teve alguém que você gostaria que permanecesse? Ah, tem mais atleta no Peixe que poderia ter saído, né? Por exemplo, tem o Tassiano, que poderia ter saído, inclusive teve proposta do Atlético Paranaense e ele não foi para lá. Então, foram outros jogadores também que tiveram algumas negociações, mas o próprio Santos ou o próprio atleta não aceitaram a saída. Então, quero saber de você a sua opinião aí, se você acha que tem mais jogadores do elenco que deveriam sair, deixa aí nos comentários, nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho o costume de responder todos os comentários aqui, então vamos debater sobre isso aí nos comentários do YouTube, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mundo dos Santos. Ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos novos, porque todo dia nós estamos aqui, viu? Falamos hoje sobre as saídas, amanhã falaremos sobre a chegada dos jogadores, atletas que desembarcaram na Vila nessa janela de transferência, tá bom? Então, fique ligado no vídeo de amanhã, curta esse vídeo aqui, deixe o seu hype também, tudo isso ajuda muito o canal Mundo dos Santos aqui no YouTube. Um abraço e até amanhã.